fica patente que ainda enfrentamos obstáculos muito importantes para Sim. esse campo, né, para a integração desse campo, para realmente, assim, a consistência, né, não só o desenvolvimento, mas que ele se desenvolva de uma maneira consistente, de uma maneira também, vamos dizer assim, com qualidade. E um obstáculo assim muito importante que é sempre reportado nesses congressos e nesses eventos é exatamente vamos dizer assim, o preconceito realmente, né? O preconceito e uma afirmação que não é baseada em evidência, de que Uhum. esse campo não é baseado em evidência. Então, quer dizer assim, que é uma afirmação vazia, né? Porque se você olha, por exemplo, o trabalho dessa base de dados, né? Que a BVS hoje, né? A Biblioteca Virtual em Saúde, é, das medicinas tradicionais complementares integrativas, a base de dados hoje, eu acho que são 2 milhões, ou puxa algo assim, que é um volume de pesquisa imenso, né? Então, assim, a primeira oposição que se encontra, e essa é uma oposição que ela é muito frequentemente comprada pela grande mídia, e isso não é compreensível por quê, né? Que esse é um campo sem evidência, né? Esse é um campo chamado de maneira até muito ofensiva de pseudociência, né? Quando a gente sabe que tem um volume de estudos, e estudos extremamente consistentes, e estudos feitos com a metodologia impecável e revisões sistemáticas e padrão ouro para intervenções, né? Quer dizer, usando a lógica, a gente poderia discutir aqui também horas e horas a questão de qual metodologia mais adequada para se estudar esse campo que nós estamos falando aqui, Uhum. mas, independente disso, a presença de, se alguém quiser levantar só revisões sistemáticas nesse campo, vai ficar extremamente surpreendido com o número delas e de Sim. estudos de altíssima qualidade, né? E isso é o que nós temos conseguido mostrar, por exemplo, com os mapas de evidência que o CABZIM tem trabalhado, o consórcio brasileiro, né, de saúde integrativa, tem trabalhado com a Organização Pan-Americana de Saúde na elaboração desses mapas, isso está lá no site da Rede MTCI Américas, né, e tem mostrado como existem estudos excelentes, né, Uhum. então, assim, não é por falta de estudo bom, né, Claro. mas existe algo que a grande mídia não tem sido justa, né? E nós sabemos de casos internacionais, assim como ficaram extremamente conhecidos, né? E eu vou citar dois aqui, que são muito concretos, que é o relatório da Austrália, né? Em que se tentou banir a homeopatia do sistema público de saúde, de uma maneira que ficou comprovada que não foi honesta do ponto de vista da pesquisa, porque foram excluídos os estudos que deveriam estar incluídos naquela análise, né? Então, isso colocando, assim, inclusive, um ponto de vista de má-fé na condução desse relatório, isso ficou muito bem demonstrado, né? E o outro caso é o caso da Espanha também, em que esses céticos também se aproximaram muito do governo espanhol e com uma pressão muito grande, né, sobre o legislativo, sobre o executivo, né, em relação ao banimento, né, e campanhas extremamente, vamos dizer assim, nocivas, né, Uhum. com relação
a isso. E um outro contexto também, a gente poderia citar aqui, é a Inglaterra, em que, na verdade, um país que teve assim a vanguarda na década de 70, de 80, né? A vanguarda em termos da implantação no sistema público de várias abordagens e que hoje é quase que uma heresia você tentar trazer isso de volta para dentro do sistema, né? Sim. Então, a gente tem esses são de todo esse vamos dizer, panorama positivo que nós citamos, esses aspectos, vamos dizer, de resistência que diria, na verdade, oposição, né? Uhum. Eles estão presentes, né? Eles estão presentes e eles, então, motivaram, né? O que eu acho que eu gostaria de entrar agora no tema do que ontem nós tivemos, Só, talvez, o último fato. Ah, desculpa. eu queria só dar um exemplo também, porque eu acho que tem dois fatores, assim, dois grupos, né, que a gente poderia dividir, né? Existe um grupo que, né, não conhece, né, não foi atrás, mas ouviu falar que, e por isso tem um preconceito. E o professor Nelson Felício, da Unicamp, ele fez uma pesquisa muito interessante com os alunos de medicina, vejam só, né? E aí eles, na pesquisa, eles foram perguntar para os alunos, né, se eles, o que que eles achavam da homeopatia. E aí eles diziam assim, não tem evidência. Quando eles respondiam isso, a pergunta seguinte do pesquisador era: e você fez alguma pesquisa, né, nas bases de dados procurando evidência sobre a homeopatia? A maior parte dizia não, né? Então, como você sabe que não tem evidência? Ah, eu ouvi dizer, né? Então, isso era um padrão, mais de 90%, né, dos que respondiam tinham a mesma resposta, né? Então, assim, é uma pesquisa muito interessante. Aí ele, né, nas palestras ele fala uma frase, né, que o discurso é baseado em evidência, mas uma prática baseada no preconceito. Então eles não foram atrás das bases para poder ter uma opinião, né? Então existe esse grupo, né, que eu acho que não foi atrás, não conhece e tá, como ouviu falar, ele reproduz a informação. E existem grupos, né, organizados, né, que têm outros interesses, né? E aí quando a gente vai olhar além de ir contra as práticas integrativas, né, muitos deles, né, eles são a favor do agrotóxico, a favor dos transgênicos, contra a rotulagem dos alimentos que informa a população, né, quer que tire a informação de transgênico dos produtos. Então, assim, eles são a favor de uma agenda bem peculiar, né? Então, assim, causa uma curiosidade, né, de por que que tem, né, esse ataque tão veemente às práticas integrativas e um ataque distorcido, né? Porque fala de que não tem evidência, e aí quando você, né, não cita, né, as fontes, né, de informação e às vezes são contraditórios, né? Eu já vi aqui no Brasil alguns grupos que em uma matéria que eles, né, publicam, eles falam que nenhuma das práticas integrativas das 29 tem evidência. Aí no outro ele fala, não, a meditação ela tem alguma evidência. Aí volta num outro artigo mais para frente e volta a dizer, nenhuma das 29, né, tem evidência. Então você vê assim que não tem nenhuma uma consistência no próprio argumento, né? E isso, né, eu acho que esse cenário de resistência, né, eu acho que aí você ia entrar no movimento, né, que está acontecendo, né? Acho que era só para contextualizar também. Exato. Não, super importante essa contextualização que você trouxe, que realmente eu acho que a gente tem que estar atento, que são dois grupos, são esses dois grupos, sim, né? Esse grupo, vamos dizer, que não sabe e não tem o preconceito, ele simplesmente não sabe, mas repete, né? É uma consequência, inclusive, desse primeiro grupo, que é um grupo até menor, né? Que são esses céticos, né? E que tem, vamos dizer assim, uma postura extremamente anticientífica, porque o que é a postura que você almeja, né? Espera encontrar em um cientista
verdadeiro é um amor pelo conhecimento, uma abertura para a investigação, né? E colocar diante da mesa todas as hipóteses possíveis, né? Isso realmente é a atitude ideal de um investigador, né? E isso a gente não vê, né? Então, assim, se eu puder citar um exemplo assim mais prático, né? Basta abrir a Wikipédia e a gente vai ver que a Wikipédia ela está completamente dominada e ai de quem tentar reescrever, porque vai ser reescrito de novo na lógica Sim, desses sim. grupos poucas horas depois. E você fala assim, mas quem é? Quem é que está nesse grupo? Então, assim, ontem, por exemplo, eu uso muito a Wikipedia e veio um pedido de colaboração de doação. Eu falei assim, olha, eu poderia até doar, mas eu não vou doar, porque eu não sei quem financia vocês a ponto de que nossa escrita é reescrita por alguém que tem hoje o domínio da narrativa. Então, Daniel, nós estamos falando de um domínio de narrativa.